Chegando com o resumão da última rodada do Brasileirão, só que aqui a gente não atrasa. Todos os juízes estavam esperando para que todas as partidas começassem ao mesmo tempo. Coisa que, claro, não aconteceu. Afinal, aqui é Brasil, porra! Se os times não se unirem para fazer uma liga, não vai ser jogo de futebol que vai começar no horário, né? Então, pontualmente atrasados, os 10 jogos aconteceram neste domingão. E a gente começa, claro, com o jogo do campeão, o Botafogo, que venceu o São Paulo por 2-1 no estádio Newton Santos. A partida foi o confronto que decidiu o Campeonato Brasileiro. Não era novidade para ninguém que todo torcedor nesse jogo estava torcendo para o mesmo time. E sim, você não entendeu errado. Claro que alguns vão dizer: sou contra perder para atrapalhar o rival. Empatezinho tá bom demais. O São Paulo entrou jogando fofo, fazendo sua parte. O problema é que o Botafogo também entrou assim e até uma parte do primeiro tempo nada de emoção, pelo menos não nesse jogo, porque para nós do 0-0, cada bolinha na tela era uma travada no coração. Deixando claro que apenas pelo conteúdo, jamais pelo clubismo e rivalidade. Para você ter uma ideia do quanto o tricolor paulista queria a vitória, o time em campo parecia treinado pelo Fernando Diniz. Uma bagunça! O jogo estava tão esquisito que se a inteligência artificial do Textor fosse acionada, com certeza diria: tem coisa errada aí. Mas aos 37 do primeiro tempo, o Savarino mostra que fogo só no nome do clube, porque com a frieza de um boneco de neve ele abre o placar para o Fogão. Se bem que quem abriu o placar para o Botafogo foi o Fluminense contra o Palmeiras, né? Confuso? Então continua no vídeo que já já você vai entender o porquê disso. Ainda sobre o Savarino, ele vai abrir um frigorífico. Você viu como ele foi gelado na frente do goleiro do São Paulo? Não, a Coca-Cola, por exemplo, pode trocar o urso do comercial de Natal pelo Savarino. Aos 39, o Botafogo quase amplia, mas Jandrei fez 2 milagres, coisa que ele não fez nenhuma vez quando entrou em campo durante o ano. Ou seja, a missão do Jandrei em 2024 foi irritar a própria torcida. Segundo tempo mal começou e aos 3 minutos, Luiz Henrique pela direita driblou pelo menos uns 28 jogadores, mas perde a bola no 29º drible e por isso ele tomou um chega pra lá. Não do adversário, e sim do Igor Jesus, que estava em boa posição e queria a bola. Aos 12 do segundo tempo, o Jandrei mais uma vez fez grande defesa para irritar ainda mais as duas torcidas no estádio e em casa. Será que ninguém avisou para ele que o jogo é café com leite? Quem também não foi avisado foi o William Gomes, que aos 19 minutos rouba a bola na entrada da área e faz um gol para o Palmeiras, para o São Paulo. O que deixa claro que muita gente está tomando head nas casas de apostas. E você jogue com responsabilidade se for o seu caso. A partir desse gol, o jogo que era morno, continuou morno. Mas, claro, que com uma pitada enorme de emoção. O mapa de calor do jogo parecia uma foto de uma pista de patinação no gelo. Porque nada acontecia. E faltando 40 segundos para o jogo acabar, Gregory, que havia sido expulso aos 40 segundos do jogo da final da Libertadores, faz o gol do título do Botafogo. E agora sim, Gregory, o vovô ficou orgulhoso, né? O vovô, a vovó, o papai, a mamãe, a titia e toda a torcida do Botafogo, campeão brasileiro de 2024. E todo mundo achando que o São Paulo ia entregar. Quem entregou mesmo foi o Palmeiras, né? Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque, cada um com uma expectativa. O Verdão de ganhar o jogo e talvez ver o Botafogo tropeçar e o Fluminense torcendo pro Bragantino, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, para esses três tropeçarem, né? Mas afinal ninguém acreditava que o Fluminense do Mano Menezes fosse ganhar do Palmeiras fora de casa. Mais fácil torcer contra a galera que disputava a última vaga na Série B de 2025, né? Ainda mais sem o Ganso, que ficou no banco. Aliás, você sabe o que o Ganso foi fazer no banco? Tirar o saldo do Palmeiras. E mais um roteirista será demitido. Mas no início do jogo, o Thiago Silva quase abre o placar para o Fluminense numa cabeçada que explodiu no travessão do Everton. Se fosse o Fluminense de 2023, era gol com certeza. Aos 36, o Serna recebeu um passe, o Vanderlan foi cortar, se atrapalhou com a bola, o jogador do Fluminense recuperou, cortou para dentro e chutou e o Flusão conseguiu o improvável. Um gol! O clima do Allianz Parque ficou pesado depois do gol do Fluminense. Sério, o estádio esfriou e o Abel botou o Dudu para aquecer. Quando o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, o time do Palmeiras tomou uma vaia tão grande que eu pensei que era melhor ter jogado com o estádio vazio. Ou ter visto o filme do Pelé.
Quer dizer, do Ademir da Guia. O Palmeiras volta com Dudu no lugar de Aníbal Moreno e começa pressionando na segunda etapa, cria chances e marca um golaço com o Vanderlan. Mas assim como o Mundial de 51, não valeu. O Flusão deixou o jogo no banho-maria e as melhores chances do Verdão só aconteceram por causa do Estevão, que jogava sozinho. O Estevão estava tão sozinho que dava a impressão que o Fluminense estava jogando futebol e o Palmeiras estava jogando tênis. Não, a sigla do clube parecia que tinha mudado para Sociedade Estevão Palmeiras. O Palmeiras ficou tão preocupado com o jogo do Botafogo, se o São Paulo ia entregar, que esqueceu de jogar. Ou seja, o Palmeiras não fez a sua parte. É tipo aquele cara que dá atestado falso no trampo e depois vai pedir aumento. Ou como aquele cara que passa o dia inteiro limpando o carro para dar um rolê e esquece de pôr gasolina. Final do jogo, 1 a 0 Fluminense. Agora vamos passar rapidinho pelos outros jogos da última rodada do Brasileirão 2024. Mais melancólico que a derrota do Palmeiras em casa para o Fluminense foi o jogo entre os Atléticos na Arena MRV, sem público e valendo a permanência na Série A do Brasileirão do ano que vem. O Atlético Mineiro vence por 1 a 0 e com todos os resultados da última rodada, o Atlético Paranaense fica com a última vaga para a Série B 2025. A queda acontece no ano do centenário do clube, que no início da temporada trouxe de volta o Nicão e termina o ano com o Micão. O Bragantino bateu o Criciúma por 5 a 1 e deixou claro que se teve mala branca para dificultar, provavelmente essa mala não chegou até Criciúma. Com mais um gol de Yuri Alberto, que se tornou o maior artilheiro do Brasil na temporada, Corinthians bate o Grêmio por 3 a 0, chegando à marca de 9 vitórias seguidas, inclusive com um golaço de bicicleta do Memphis Depay, ao melhor estilo Rony Rústico do Palmeiras, que não marca um gol há mais de 3 meses. O Bahia venceu por 2 a 0 o Atlético Goianiense e garantiu vaga na pré-Libertadores, assim como o Atlético Goianiense, que não deixou dúvidas que o trabalho foi duro e árduo para que ninguém tirasse sua vaga para a Série B do Brasileirão 2025. Na despedida de Gabigol do Mengão, o rubro-negro empatou no Maraca com o Vitória por 2 a 2 e o Gabigol fez um gol na partida. Agora o que chamou a atenção foi a entrevista dele no pós-jogo. Ai, agora eu sou imortal. Calma aí, Sandy Júnior. É uma diva, né? Agora vamos falar dos jogos que ninguém viu. O Cruzeiro venceu fora de casa o Juventude por 1 a 0. O Fortaleza deu um esculacho de 3 a 0 no Internacional na Arena Castelão. E o Vasco venceu o Cuiabá por 2 a 1 fora de casa. E ao final do Campeonato Brasileiro 2024, Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma e Atlético Paranaense caíram. Porém, vale lembrar que caíram 5, afinal o Diniz também caiu hoje mesmo. E pelo histórico do ano, provavelmente será presença garantida na Série B do Brasileirão do ano que vem. Segundo informações da Rádio Itatiaia, o Diniz foi demitido do Cruzeiro nesse domingão, tá? Diniz esse ano foi demitido da Seleção Brasileira, do Fluminense e do Cruzeiro. Pode pedir música no Fantástico, produção? Ou pode ser considerado uma tríplice coroa? Curtiu o resumão da rodada? Deixa o like para fortalecer e se inscreve aqui no canal 0 a 0, beleza? É nóis!